Nessa noite nós vamos meditar na palavra que está lá em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluias, glória a Deus. Então, queridos, nós vivemos esse tempo de tribulação, já foi cantado aqui, já foi pronunciado aqui nesse altar, um tempo de aflições do salmista Davi, um tempo de ansiedade, um tempo de turbulências, e nós não podemos ignorar isto, dizendo que não está acontecendo. Está sim, mas não somente por causa da pandemia. Na nossa própria vida acontecem situações financeiras, profissionais, de saúde, familiar. Problemas sociais têm explodido no mundo, problemas políticos, problemas na economia de diversos países. E a Bíblia começa a falar aqui sobre uma esperança da glória de Deus. E nessa noite eu quero meditar exatamente que tipo de esperança é essa que Paulo está falando aos romanos. Martin Luther King falava uma frase sobre a esperança: se eu ajudar uma única pessoa a ter esperança, eu não terei vivido em vão. Então, um líder do movimento social lá nos Estados Unidos, num período também extremamente turbulento, de agitações sociais, ele pregava sobre a esperança. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algumas pessoas que se destacaram por ter esse tipo de esperança, que contagia aqueles que estão à sua volta. E um exemplo está em 1 Samuel, no capítulo 14, onde fala da vida de Jonatas. Para nós entendermos o contexto, Jonatas era filho de Saul, o primeiro rei de Israel. E no primeiro ano do reinado de Saul, explode uma guerra contra os filisteus. E a Bíblia fala que, naquele tempo, Saul separou 3.000 guerreiros para formar um exército. Mas os filisteus vieram com 30.000 carros, com 6.000 cavaleiros e guerreiros que eram como as areias das praias, diz a Bíblia. Então era uma guerra totalmente vencida pelos filisteus. Só cabia ao povo de Israel fazer o que eles fizeram, que é fugir. Eles se esconderam nas cavernas, nas cisternas, ocuparam o terreno onde deu para se esconder e ficaram ali com medo, com pavor da morte, esperando somente o ataque final do inimigo. Mas acontece que Jonatas, no versículo 6, a Bíblia diz assim: Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos, talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então, esta frase, talvez o Senhor nos ajude, veio do Espírito Santo, amados. Ninguém em sã consciência poderia falar uma frase dessa, se não fosse pela inspiração do Espírito Santo. E Jonatas teve essa inspiração de Deus e falou essa frase ao seu escudeiro. Seu escudeiro topou, falou, estamos juntos, e foram
para a batalha. E diz a Bíblia, no versículo 14, nesse primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, numa pequena área de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Esperança, irmãos, é essa ilusão interna que vem dentro de todo ser humano em meio a uma situação de tribulação. É aquela chama interna que te faz crer que Deus vai fazer alguma coisa. Ainda que você esteja morrendo, você tem aquela esperança, Deus vai fazer alguma coisa. Ainda que você esteja passando por uma situação impossível, Deus vai fazer alguma coisa. Isso vem dentro de você, irmãos, não se explica. Isso ainda não é fé, é apenas uma chama pequena de esperança. Você não se entrega, você não desiste, você persevera naquilo que você traçou como meta da sua vida. E você está totalmente entregue a essa esperança. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente também pode ouvir falar sobre Jó. Jó não foi um homem de fé, foi um homem de esperança. A Bíblia fala que num dia ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu os seus 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E se não bastasse isso, no segundo dia ele ficou doente, e a Bíblia fala que os seus amigos chegaram e olharam para ele e choraram, porque tamanha era a chaga que estava no corpo dele, que eles se assombraram com a situação de Jó. E aí Jó, só resta a ele um caco de telha para ele coçar as suas chagas. Ele começa a viver nas cinzas. Mas diz a Bíblia que Jó, no capítulo 13, versículo 15, Jó fala: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Amém, irmãos? Então, Jó era esse homem que esperava na justiça de Deus, esperava na bondade de Deus, esperava no amor de Deus por ele. Ele era um homem justo, íntegro, reto, honesto, que se desviava do mal, procurava não praticar o mal. E aconteceu tudo isso na vida dele. E nós sabemos o final da história. Deus se revela a Jó, restitui tudo em dobro, e ele tem mais 10 filhos. E aí Jó, então, se torna um herói da fé, que nós estamos falando dele hoje aqui. Então, a esperança que Jó teve, não importava se ele estava morrendo, não importava se ele estava numa situação calamitosa, ele esperou em Deus. Nele esperarei, nele, naquele que tem a vitória, naquele que pode dar a vitória, naquele que pode mudar a situação, naquele que pode mudar a nossa sorte com uma palavra. Jó esperou em Deus e foi vitorioso. A Bíblia também fala de Mordecai ou Mardoqueu. A Bíblia fala que Amã traçou planos para matar Mardoqueu, e por causa dessa inimizade contra Mardoqueu, ele quis matar toda a nação dos judeus. Parece até uma pessoa que a gente conhece, o diabo, né? Por causa do ódio dele contra Jesus, ele quer matar todos os cristãos. Mas Mardoqueu falou com Esther a situação: olha, foi escrito já um decreto, não tem mais volta. O decreto já foi assinado, já foi selado pelo rei Assuero, não tem mais como voltar atrás. Então fale com o rei Assuero a nosso respeito, interceda por nós diante do rei Assuero. Esther falou: não, ele não me chamou. Se eu for na presença do rei, sem ele me chamar, ele pode me matar. E aí Mardoqueu manda um recado para a rainha Esther:
E esse recado dizia o seguinte: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Glória a Deus, irmãos, porque um homem que tem esperança, ele não depende de outro homem. Ele espera em Deus, mas ele sabe as pessoas chaves que podem ajudar. E ele pediu para a sua sobrinha Esther, que estava na condição de rainha, para interceder. Esther voltou atrás, graças a Deus. Esther é um livro que não fala uma única vez a palavra Deus, mas os estudiosos falam que nesse versículo está implícito que Deus estava presente neste livro. Nesse versículo, a esperança em Deus está presente. Nesse versículo foi decretada a vitória do povo judeu, porque Deus escutou essa voz de Mardoqueu, esse recado de Mardoqueu para a rainha Esther. E Esther voltou atrás, pediu um jejum, se apresentou ao rei Assuero. O rei Assuero entendeu a causa, e aí quem foi para a forca que foi preparada para Mardoqueu foi o Amã, o inimigo de Mardoqueu. E o povo judeu teve um livramento extraordinário e está até hoje crescendo, porque Deus tem uma aliança com o povo dele. Glória a Deus, porque existem homens que têm esperança em Deus. Davi, 1 Samuel, capítulo 30, a Bíblia fala que os filisteus, em um momento da história, deram um espaço para Davi e seus 600 guerreiros que foram ajuntados a ele na caverna de Adulão. Quem ajuntou esses guerreiros junto com Davi foi Deus, irmãos. Guerreiros ajuntados numa caverna ao futuro rei de Israel, o rei Davi. Acontece que nessa cidade chamada Ziclag, eles se estabeleceram e eles tiveram que sair para uma guerra. Eles foram, e nessa saída deles, os amalequitas vieram contra a cidade de Ziclag e tomaram tudo que estava lá, inclusive as mulheres e as crianças, mas não mataram nenhum deles, só levaram embora como prisioneiros. A Bíblia fala que quando eles voltaram, eles viram tudo queimado, nenhuma vida, todos tinham sido levados, todos os bens, todos os seus pertences, tudo. E aí a Bíblia fala que eles choraram até não haver mais lágrimas nos seus olhos. Eu acredito que Davi também chorou e passou essa noite toda chorando, todo o povo chorando, e aqueles guerreiros que eram amigos de Davi, que estavam ombreando com ele há pouco tempo, quiseram apedrejar Davi. E aí Davi se angustiou, mas Davi foi para os pés do Senhor, e a Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi deve ter se prostrado diante de Deus naquele dia e falado com Deus: Deus, eu me lembro quando eu estava de trás das malhadas, Deus, de trás das ovelhas do meu pai, sozinho, Pai, e veio um leão e eu venci aquele leão. Eu não tinha força para matar um leão, mas o Senhor me deu força e eu venci o leão. Veio um urso depois e o Senhor também me deu força para matar o urso, Pai. Deus, não deixa terminar a minha história assim. Não pode terminar a minha história assim, Pai, sendo apedrejado pelos meus amigos, os amigos que o Senhor me deu. A minha história não pode acabar assim. E aí, no dia seguinte, Davi, já animado pelo Espírito Santo, mandou chamar o sacerdote. E a Bíblia fala, versículo 8: então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos.
E o final da história foi exatamente esse, irmãos. Davi saiu com seus 600 homens, depois com 400, 200 ficaram no meio do caminho. E eles tomaram tudo o que tinha sido roubado. Nenhuma vida só se perdeu. Todas as mulheres e as crianças foram trazidas de volta pelo rei Davi e os seus 400 guerreiros. Glória a Deus, porque havia esperança dada a Davi quando ele se colocou aos pés do Senhor. E quando Deus deu a palavra, veio a fé no coração dele, ele partiu com fé. E a vitória vem quando a gente vai com fé. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus primeiro, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não para por aí, irmãos. A Bíblia também fala em Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Vamos ler essa história aqui. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto baixaram a maca, na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstraram, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefados glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Glória a Deus, irmãos, porque Jesus estava na casa. Jesus estava na casa de Pedro. Jesus estava ali, a multidão se reuniu. A necessidade daqueles homens não era escutar a palavra naquele dia. A necessidade daqueles homens era ajudar o seu amigo paralítico, que estava doente. E eles não conseguiram entrar pela porta. E aí eles não perderam a esperança. E eles tiveram uma ideia: vamos subir, vamos tirar aquela telha de palha e vamos descer aonde Jesus está, aos pés de Jesus. Vamos colocar ele diante de Jesus. E aí eles descem aquele homem naquela maca. E aos pés de Jesus, Jesus olha para a fé daqueles homens. A fé daqueles homens fez Jesus falar: filho, coragem, perdoados estão os teus pecados. Coragem, igreja. Coragem, igreja. Não é tempo de estarmos acovardados com medo. Nós não podemos perder a esperança. Coragem, igreja. Ainda não acabou. Deus está em casa. Deus está na casa. A Bíblia fala que nós, o nosso corpo físico, é templo do Espírito Santo. E amados, quando nós falamos de templo, nós temos que lembrar que no Antigo Testamento o templo era dividido em 3 partes: o pátio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo.
Se nós fizermos uma analogia, o nosso corpo físico como o pátio exterior, a nossa alma como o lugar santo, o nosso espírito como o lugar santíssimo na presença de Deus. O próprio Deus se fazia presente no lugar santíssimo. E hoje, no Novo Testamento, Deus habita no nosso espírito. É no nosso espírito, irmãos, que nós vamos tirar essa esperança da glória de Deus. É no nosso espírito que nós vamos ter acesso à glória de Deus que perdoa pecados. Não se sinta culpado dos seus pecados que foram perdoados, irmãos. O pecado que antes te fazia condenado, eternamente agora, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus fez o pagamento completo. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, rasgado na cruz. Jesus agora nos oferece uma nova vida. E o apóstolo Paulo falava: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Você agora, irmãos e irmãs, não precisa mais viver atemorizados pela condenação do nosso inimigo. Vocês agora são participantes da esperança da glória de Deus. Só Deus pode perdoar pecados, e essa é a glória de Deus. Ninguém vai tirar isto de Deus. Jesus perdoou aquele paralítico porque ele era aquele que manifestou a glória de Deus aqui na terra. Mas Jesus também falou àquele homem: olha, para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aconteceu um milagre, irmãos. E a Bíblia fala que todos glorificavam a Deus, irmãos. Então a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, nesta geração que nós vivemos, tem a oportunidade de, no meio de uma necessidade, ser um instrumento para levar as pessoas aos pés do Senhor, daquele que pode perdoar pecados, daquele que pode curar enfermidades incuráveis, daquele que pode manifestar a glória de Deus aqui na terra, daquele que tudo vê, daquele que sonda os corações, para dar a cada um conforme as suas obras. E Deus anota, irmãos, todas as nossas frases. Não fale mais palavras de derrota. Declare a esperança que você tem nele. Declare que você vai esperar nele, ainda que ele me mate, nele esperarei. Você, irmão e irmã, não nasceu para terminar a sua história com uma derrota. Você nasceu para ser mais do que vencedor. Mais do que vencedora em Cristo Jesus. Firme a posição, irmãos. Fique firme no Senhor. Porque Deus, irmãos, não quer que você viva com medo. Deus não quer que você viva sem esperança. Não perca a sua esperança, que tem grande galardão diante de Deus. Viva conforme a esperança que você tem. E espere em Deus. Porque quando Ele liberar uma palavra na sua vida, vai se cumprir na íntegra. Tudo que Deus projetou para a sua vida vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está em casa, irmãos. Deus está contigo. Não temas, igreja do Senhor. Trabalhe, continue fazendo a obra, continue servindo com amor, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. Fique firme na esperança que o Senhor já colocou dentro do seu coração. Em nome de Jesus, eu passo a palavra aqui ao pastor Samir, mas antes gostaria de fazer uma oração. Curve a sua cabeça, irmãos. Quem estiver também pela internet nessa hora, quem sabe você ainda não entregou a sua vida aos pés do Senhor. Quem sabe você ainda não desfrutou da presença do Senhor no seu espírito. Oh Deus, em nome de Jesus,
A Bíblia fala que é necessário uma só coisa, irmãos: se arrepender dos seus pecados. E se arrepender é deixar os seus pecados, se voltar para Deus, crer que Deus é Senhor e que Ele é seu Salvador, que Ele te perdoa de todas as suas iniquidades e que Ele não lembra de nenhum dos seus pecados quando Ele te perdoa. Nesta noite, tome uma posição, tome uma decisão de se voltar para Deus, de abandonar o seu pecado que você estima, que você às vezes acha que não tem força para deixar, mas em nome de Jesus, nesta noite tenha fé naquele que vive para sempre, e em nome de Jesus entregue a sua vida aos pés do Senhor. Espírito Santo, agora que Tu habitas, Senhor Deus, a vida de todos que estão ouvindo, Senhor Deus, que se entregaram, Deus, concede a esperança, Pai, aquele que está cansado. Concede, Senhor Deus, uma nova visão, Senhor Deus, espiritual. Concede, Senhor Deus, a eles, Senhor Deus, a certeza de que eles podem confiar em Ti, Senhor Deus. Que o Senhor não vai decepcioná-los, Pai. Que no Senhor, meu Pai, eles receberão paz. Que em meio à tormenta, Senhor Deus, virá a alegria da salvação, Senhor Deus. Deus, no nome de Jesus, recebe, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor Deus, nesta noite. E faz aquilo que só Tu podes fazer, Senhor Deus, que é o Teu milagre de vida e vida abundante, Pai. No nome de Jesus, nós entregamos, Senhor Deus, esta semana nas Tuas mãos e queremos ouvir testemunhos, Senhor Deus, na próxima semana. No nome de Jesus, amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Deus é conosco, fique firmes. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem foi abençoado nessa noite aqui com essa palavra? Não tem como a gente não ser abençoado, porque quando a palavra, ela, uma palavra rema, uma palavra que vem direto do nosso coração. Amém, queridos? Eu estou aqui só para dar um encerramento, mas eu quero, de antemão, agradecer a todos vocês, queridos, que nos ajudaram nesse almoço que nós tivemos esse final de semana, né, para beneficiar o nosso pastor, que vai fazer a cirurgia do olho. Queridos, eu preciso prestar conta. Então, você que está nos assistindo, nós precisávamos de R$ 3.600 para essa cirurgia. Nós atingimos os 3.800, ainda passou 200 e pouco, deu 2.800, 3.800 e algumas coisas aí, né, um pouquinho. Né? Então, eu quero agradecer a todos, e junto a gente pode fazer muitas coisas, queridos. Junto a gente pode ajudar e abençoar pessoas. Sabe, eu costumo falar que não tem sentido nenhum a gente vir na igreja, a gente vir orar, porque o estender a mão é uma adoração. Amém, queridos? Quando você ajuda o próximo, a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse sim está pecando. E a gente sabe fazer o bem, a gente vai praticar o bem. Amém? Eu quero agradecer. Quem está aqui pela primeira vez, faz assim com a mão. Hoje eu vi algumas pessoas aqui pela primeira vez ali. Quem mais? Ali. Amém. Que Deus abençoe. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que todos tenham uma semana abençoada. Mas eu quero aproveitar também, queridos, para falar das nossas cestas básicas. Não sei se a pastora Bárbara vai estar nos assistindo depois dos Direitos Humanos, mas ela enviou uns fardos de arroz, macarrão, algumas coisas para a gente fazer a nossa cesta. A gente já adquiriu uma parte, também está lá no esquadrão, amanhã eu vou estar trazendo, a gente vai estar montando a cesta. Esse final de semana não saí para levar a cesta nos bairros, devido ao nosso almoço, e também a gente estava sem cesta. Mas, em nome de Jesus, semana que vem eu quero estar andando aí, levando alguns alimentos, algumas cestas, algumas famílias que precisam. Então, você que pode nos ajudar, querido, deixa eu explicar. Uma cesta básica, bacana que a gente monta, ela custa R$50. Não é caro uma pessoa ajudar com R$50. No mês, uma cesta, queridos, é uma família que a gente vai estar ajudando. Então, 2 cestas, R$100. Quem puder, ajuda com 1, com 2, com 5, com 10. Pastor, eu não tenho condições de ajudar com uma cesta básica, traga um pacote de arroz.
mas nos ajude, traga uma roupa, traga uma coisa, traga brinquedo. Uma coisa que eu vi que eu estou andando muito, Felipe, né? Quem quiser ir comigo também esse final de semana, esse último final de semana eu fui no bairro Noroeste. Rapaz, esse povo faz fia doidado, hein? E é umas escadinhas assim, uma atrás da outra assim, vem tudo te abraçar. É chique demais, mas é muita criança aqui. Você vai naquelas casas assim, mas tem criança. Então eu pensei, por que não levar uns brinquedos? Né? A gente arrecadar uns brinquedos e está levando também. Então, que você puder ajudar com brinquedo, com roupa, com calçado. Queridos, eu fui com tantos fardos de roupa que tinha aí no fundo, tanta roupa que eu levei esse final de semana, e foi tudo. Então, graças a Deus, a gente está podendo servir aquele que precisa. Amém, queridos? Que o Papai dos céus abençoe. Eu quero, assim, o pastor fez uma oração, ele fez um apelo, sei que muita gente já recebeu Jesus no coração. Ah, tá, obrigado, pastor, obrigado, já ia esquecer. Queridos, esse daqui é da pastora Joelma, da Casa da Criança Peniel. É um é um trabalho fantástico que a pastora faz há muitos anos, e ela vai ter agora um almoço dia 17, é isso? Eu estou meio longe aqui. É dia 17/6. Dia 17, que dia que é? Hã? Dia 19, lá em cima. Lá, em cima. Ah, não, adquira o prato até o dia 17. Então tem que adquirir até o dia 17, fazer encomenda para eles poderem. Então, e retira dia 19. É isso? Então, até o dia 19, vai ter o escondidinho de carne seca e o de frango. 35 serve 2 ou 3 pessoas, eles falaram. Cadê? Ali não fala, né? Mas eles falaram que de 2 a 3 pessoas serve um desse aí. É R$35, que isso é uma forma da gente ajudar, abençoar, queridos, as nossas crianças. É um trabalho lindo que a pastora Joelma faz com crianças, queridos, assim, que vai para adoção. É muito lindo o trabalho. Então, eu peço a você que está em casa, que você adquire, que você compre, e que nesse dia eles vão entregar, não sei se vai entregar, tem que buscar lá, né? Amém. Mas, ó, está ali o endereço, quem puder nos ajudar, nos ajude. Mas eu quero fazer mais uma oração para encerrar, tá? Eu quero orar agora, declarando sobre a tua vida. Se entrou alguém aqui, queridos, com alguma dor, se entrou alguém com alguma enfermidade, você em casa, que crê, tá? Você está com dor de cabeça, está com dor na coluna, está com alguma enfermidade. Igreja, fecha os olhos um pouquinho, e você em casa, põe a mão no teu coração, ou se você puder também colocar a mão aonde está essa enfermidade, tá bom? Eu quero orar, eu quero declarar a cura. Eu não quero que você saia daqui, ou que esse culto se encerra e você continue com essa dor, com essa enfermidade. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu uso da autoridade que o Senhor já nos concedeu, porque o Senhor disse para nós que o Senhor nos entregaria poder e autoridade para curar os enfermos. E sobre essa autoridade, meu Deus, ó Pai, está aqui pessoas nos ouvindo agora, nos assistindo agora. Pessoas, meu Deus, ó Pai, que estão com alguma enfermidade, meu Deus, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Pai, eu quero declarar uma unção de cura aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou consigo todas as nossas dores. Pelas suas feridas nós já fomos sarados, Senhor. Então eu repreendo agora espírito de bronquite, asma, em nome de Jesus, bata retirada. Em nome de Jesus, gastrite, úlcera, em nome de Jesus, bata retirada desse corpo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, ó, artrite, trombose, meu Deus, ó Pai, toca nos nervos, nos ossos agora. Paizinho querido, eu te peço agora, papai, nas juntas, meu Deus, ó, eu te peço agora cura na coluna, seja alinhada agora, vértebras todas no lugar agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade na coluna, em nome de Jesus. Meu Deus, ó, eu repreendo enfermidade, ó, no sangue agora, em nome de Jesus, bata retirada. Hepatite, em nome de Jesus. Toda enfermidade nos ossos, nos nervos, no sangue, aonde tiver alojado, espírito do câncer, doenças,
Em nome de Jesus, eu declaro agora a cura, em nome de Jesus, que bata retirada todo espírito de enfermidade, espírito da depressão. Meu Deus, quantas pessoas, papai, meu Deus, estão entrando na depressão, meu Deus, por causa dessa quarentena, meu Deus, pessoas estão entrando aí em parafuso, em pânico, meu Deus. Em nome de Jesus, visite, meu Deus, meu irmão, minha irmã, lá no seu lar agora, meu Pai. Eu repreendo essa depressão agora, bata retirada. Espírito da morte, espírito do suicídio, bata retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está pensando em fazer besteira. Hey, como foi a palavra de hoje, ser forte, ser corajoso, Deus é contigo. Em nome de Jesus, eu declaro a cura. Em nome de Jesus, seja ela no emocional, seja ela no físico, seja ela no espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, visita o sistema nervoso do teu filho, da tua filha agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora a unção da cura. A unção da cura, receba, meu irmão, receba, minha irmã. Aonde você estiver agora, eu declaro, eu profetizo agora, receba, ser curado, em nome do Senhor Jesus. E quem recebe, diga amém. Se você crê, diga comigo assim: Deus, eu creio, pela minha fé, que eu já recebi, já estou curado, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este culto, te agradeço, Pai, o louvor estava lindo, papai, tudo aqui, meu Deus, que foi ministrado hoje, meu Pai, veio algo do céu, papai. Meu Deus, muito obrigado pelo ministério de louvor, obrigado pela palavra, meu Deus, ó Pai, que o teu filho trouxe nessa noite. Pai, obrigado por cada vida que vieram nessa noite aqui, aqueles que estão acompanhando, meu Deus, ó Pai, através da internet, do Face. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, declaramos uma semana ricamente abençoada, que todos tenham uma semana abençoada, Pai. Eu despeço com a tua igreja, com a paz do Senhor, e que todos nós voltamos para os nossos lares em segurança, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, que o Papai do Céu os abençoe. Fique na paz, queridos, um beijão.